entendeu? A gente te ama, não teria problema. E Já começou? Não. Nossa, que rápido. Não, pra mim já começou. Oi, Já pessoal começou? da gravada. então já Beijo pra começou. vocês. É porque Tomem cuidado, hein? Eu só vou esperar começar aqui, né, pra garantir. Bebam muita água. Bebam muita água. Por favor, bebam água. Se hidratem. Hoje é sábado. Cara, vai tomar um banho antes de tudo. Sério. Vai tomar Antes um uma banho. pedra no seu almoça. caminho do que duas no seu rim. Mano, vocês mandam formas de presença, eu fico com vergonha porque eu sempre esqueço essa merda, gente. Desculpa, de verdade. Nossa, Luana, você desativou meu som. Beijos. Vou colocar vizinho na próxima. Merecido. Desculpa que você fala demais. Nunca errou. Meu Deus. Nossa! Isso vai entrar pra gravação, hein? Cheio de ao vivo. Ela me humilhando. Nossa, Luana, obrigado. Eu não vou mais te responder nenhuma. Isso é muito poder pra mão de vocês. Você é incrível, Leandro. Desculpa. A Luana é falsa, eu já avisei isso. Ai, meu Deus, o gato, meu Deus, o gato. Cala a Meu Deus, o boca, gato, Theo. gato, Ninguém gato. falou com você, não. O gato. Gente, vamos começar, pelo amor de Deus, não vai dar tempo. Vocês vão me odiar, porque vai... Vai, vamos lá. Ó, é o seguinte. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Mas tá um jeito diferente que você tá Pequeno, apresentando. gente. Minha miopia? Eu sei por quê. Pera. Pronto. Vê se volta ao normal agora. Pera aí. Eita, como é que eu saio dessa porra? Pera. Agora foi? Foi. Foi. É porque eu tava, tipo... Enfim. O que eu ia falar? Gente, como tudo na história, que eu sempre passo pra vocês, eu já disse esse discurso 1000 vezes, antes de a gente entrar em um tema específico, é importante que a gente saiba, normalmente, alguns precedentes deles. E as revoluções inglesas não são diferentes disso. Elas não aconteceram do dia para a noite. Não é aquele negócio que eu sempre digo. Acordei hoje eu tô terrível. Hoje eu vou fazer uma revolução, vou limitar o poder do monarca e instaurar um parlamento. Não foi isso que aconteceu. Então, elas têm antecedentes muito importantes que permitiram que elas acontecessem. Vocês têm que saber isso. E também saber um pouquinho da importância delas para o mundo como um todo. Mas isso a gente vai ver no finalzinho da aula, essa parte da importância. Então, como é que era a Inglaterra antes das revoluções inglesas? Gente, a Inglaterra tem uma história, uma evolução governamental muito interessante. Porque ela limitou desde cedo o poder real. E isso é uma coisa meio inédita. Você olha o absolutismo na França, na Espanha e em Portugal, e eles não têm os mesmos limitadores que a Inglaterra tinha. Então, eles não tiveram os mesmos limitadores que a Inglaterra teve. Agora eu falei certo, em tempo verbal bonitinho. Vocês tiveram aula de gramática hoje, né? Então, enfim. Mas é óbvio. Eu já disse para vocês, absolutismo é um termo impreciso. Em nenhum lugar da Europa os reis foram verdadeiramente absolutos. Mas na Inglaterra especificamente, a gente teve um processo muito interessante, que realmente lá você teve uma limitação do poder real desde muito cedo. Querem um exemplo para isso? A gente viu na aula de Idade Média, a Magna Carta. Em 1215, o parlamento limita o rei chamado João Sem Terra, esse é o nome dele. Se fosse hoje em dia, ele ia ser, sei lá, líder do MST ou algum negócio assim. Piada muito boa aí para vocês. O parlamento limita o poder do João Sem Terra ao estabelecer na Magna Carta que ele não poderia criar impostos sem autorização prévia do próprio parlamento. Gente, 1215. Olha quanto tempo isso faz. A gente está em 1700 quase. 1700 não, a Revolução Inglesa é 1600, desculpa. Olha onde a gente está. Então, é uma evolução muito atípica. Isso quer dizer que a Inglaterra não teve absolutismo? Não, ela teve. E quando foi o ponto auge do absolutismo inglês? Com a dinastia Tudor. A dinastia Tudor, que vocês podem saber pelo nome, é a dinastia do Henrique VIII. Então, por que exatamente esse foi o auge do absolutismo inglês? Principalmente por causa do próprio movimento que o Henrique VIII fez. Você tinha acabado, há muito pouco tempo atrás, de ter a Guerra das Rosas. Então, lembra que eu disse para vocês que aquela guerra civil que inspirou Game of Thrones, uma cacetada de família real morreu, sobrou muito poucas, então você não tinha muita rivalidade dentro da Inglaterra. Além disso, Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana, que era a igreja oficial do país, era a igreja oficial do regime. Então, ele vai concentrando cada vez mais poder, e ele também, não só o Henrique VIII, mas os Tudors como um todo, eles conseguiram balancear muito bem os equilíbrios de poder dentro da sociedade inglesa para que não acontecesse um levante. Então, por exemplo, a nobreza, óbvio, sempre ia ficar do lado do rei, era privilegiada, o alto clero também, só que
os Tudors também conseguiram acalmar os ânimos da burguesia por um tempo. Lembra que eu disse que burguês poderia comprar terra, só que era muito difícil, era um processo muito burocrático? Então, na Inglaterra, depois que o Henrique VIII rompe com a Igreja Católica, ele também confisca as terras que eram da Igreja Católica. E esse excedente de terras, algumas delas, ele abre leilão. E aí os burgueses podem comprar. E os burgueses que compraram essas terras e, portanto, se tornaram pequenos nobres, era chamada de gentry. Tudo bem? Não tem tradução para esse termo. Procurei, não achei. Tá? Então, vejam como ele conseguiu balancear as coisas e acalmar o cenário político do país. E é por isso que ele concentra tanto poder. Eu estou falando ele pensando no Henrique VIII. Mas não é só o Henrique VIII que era Tudor. Então, tem o Henrique VIII, a Elizabeth, a primeira, a grande, como é chamada. Então, é um período de muita estabilidade para a Inglaterra como um todo. Tiveram seus problemas. Mas, em questão de política e esse tipo de coisa, é um momento muito bom. E eles concentram muito poder. Esse é o ápice do absolutismo inglês, tá certo? É importante eu também falar para vocês como é que funciona o parlamento da Inglaterra. Não tem como eu não comparar com hoje em dia, mas era bem diferente. Parlamento, a House of the Parliament, que é como é chamado, essa imagem que vocês estão vendo aí à direita, o Big Ben tá ali. Inclusive, gente, o shade, o Big Ben é o sino, não é a torre. Eu fiquei muito em choque quando eu descobri isso, mas enfim. Como é que funcionava o parlamento, o regime parlamentarista? Você tinha duas casas dentro do parlamento, Câmara Alta e Câmara Baixa. Como é, aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados e o Senado, tá bom? A primeira Câmara chamava The House of Commons, a Casa dos Comuns, e a Câmara Alta, a de mais prestígio, House of the Lords. Os Commons, a Câmara dos Comuns, era muito habitada pela pequena burguesia, por burgueses, enquanto a Câmara dos Lordes pressupõe título de nobreza. Então, era o povo da alta aristocracia, o povo que realmente era muito, muito, muito ligado ao regime. E a Câmara dos Lords, naquela época, era quem apitava mais as coisas, tá bom? Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, como é que funciona? Só falando para vocês de curiosidade. A Câmara dos Comuns é eleita, tá, pelas eleições distritais que tem na Inglaterra. Então, você elege um membro do parlamento, ele vai para a Câmara dos Comuns. E os membros da Câmara dos Lords, eles ainda são, como era desde aquela época, escolhidos pela rainha, pessoalmente. Mas eles não são necessariamente nobres. Podem ser só pessoas que se destacaram muito na profissão que tiveram, têm muito prestígio, e esse tipo de coisa, entendeu? E aí, quando eles vão aprovar uma lei, tipo, qualquer uma das duas casas pode propor um projeto de lei. Aí uma fica jogando para outra. Então, tipo, a Câmara dos Comuns escreve uma lei, ela joga para os Lords revisam, aí ele joga para o Comum, Lord, e fica nesse ping-pong até que uma hora ela é aprovada, ou, caso tenha um impasse muito grande, prevalece a decisão da Câmara dos Comuns. Isso hoje em dia, naquela época não era assim. Por que eu tô falando isso para você? Porque, pasme ou não, essa merda às vezes cai. Não tão especificado desse jeito, mas o regime parlamentarista, em diferenciação com o regime republicano, que é bem diferente, tá bom? Qual que é o cerne do problema? Onde que começou a fagulhinha das revoluções inglesas? Alguns Tudors, eles flertavam com o catolicismo. Então, uma coisa bem maluca, né? Porque foi um Tudor que fundou o anglicanismo, o Henrique VIII. Mas alguns dos descendentes dele, não ele especificamente, eles flertavam com o catolicismo e faziam perseguições religiosas, perseguições muito fortes, principalmente contra o grupo dos puritanos, que é o jeito que os ingleses chamam os calvinistas. Olha, interessante, que isso vai ser importante para essa aula. Puritano é calvinista inglês. Presbiteriano, Universidade Presbiteriana Mackenzie, é calvinista escocês. Tá bom? Isso vai ser importante para essa aula. Bom, a Elizabeth I, que é a última monarca da dinastia Tudor, ela é conhecida como Elizabeth a Virgem, não é de sacanagem. Eu não sei se ela nunca deu um fuxico na vida dela, mas ela não teve filho. E aí a dinastia Tudor morre com ela. No lugar escocês? dela... Hã? Presbiteriano? Escocês. Escocês. E no lugar dela, é fundada, no lugar dos Tudors, ascende a dinastia Stuart. Isso é muito comum. A gente sabe como é que funciona. Família real tem uma cacetada de todos. Habsburgo, Bragança,
E aí, eventualmente, eles se alternam no poder, quando uma dinastia morre. Então aí os Stuarts assumem o poder, e é quando os Stuarts assumem o poder que começa a merda. Então, os reis que a gente vai ver aqui da casa Stuart é o James I e o Charles I, Jaime ou Carlos. Depende. Vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem, tá bom? Eu vou chamar de Jaime porque eu acho Jaime muito feio. Mas enfim, desculpa se alguém chamar Jaime aí. Caralho, espero que não tenha ninguém que chama Jaime aí, gente. Vocês entenderam? É bastante conteúdo. Tá tudo certinho? O Edu, a única coisa que eu tô na dúvida é, por exemplo, se esses reis, depois que aconteceu o anglicanismo, eles pegaram e eles começaram a leiloar e os nobres é que compraram essas terras, se a terra tá atrelada à nobreza, esses burgueses conseguiram comprar, virar nobre? É isso que eu falei, mas é isso que eu falei, é isso que é a gentry, é a burguesia comprando essas terras em excedentes e virando pequena nobreza. Ah, ele vira pequena nobreza, tá? Então por que eles têm então uma coisa diferenciada no parlamento? Porque é baixa a nobreza. E ainda assim, tipo assim, eles ganharam um status maior, mas eles ainda não estavam naquele prestígio que tinha as famílias tradicionais na Inglaterra. Então, quando o pau come mesmo, a gente vai ficar do lado da Revolução. Ah, tá. Eu pensava que um era para os plebeus, que era a burguesia, e outra era para os nobres, tá? Não. Nenhuma outra dúvida, gente? Então, beleza. Bora continuar. Só deixa eu confirmar, gente, que agora eu sou muito assim, né? Eu tenho certeza que é. Peraí, diferença. Eu sou muito assim. E puritano. É seu jeitinho. Não, tipo assim, qual que é o seu nome? Eduardo. Tem certeza? O caralho, será que o seu nome não é Cláudio? Não, mas eu não falei certeza, Aqui, eu só eu perguntei. sei, mas aí isso acontece. Isso não tô falando que é com a pessoa. Aqui, Não, gente, também não sou. vocês mesmo. Beleza? Beleza. Tá. Gente, eu não coloquei a data da Revolução Puritana? Ah, não, tá aqui. Desculpa. Nossa, que susto. Que susto, Jesus amado. Os Stuarts assumem o poder do Reino Unido, depois que... Reino Unido? Não, Reino Unido nessa época. Assume o controle da Inglaterra, nessa época, e aí é que começa a grande crise que leva à Revolução Puritana. Por quê? Porque eles também continuaram com as perseguições religiosas, como uma maneira de consolidar o próprio anglicanismo, gente. Isso daqui, todas essas perseguições, nós, querendo ou não, são um jeito de consolidar o próprio poder do rei, entendeu? Porque se você persegue calvinista, você está diminuindo concorrência contra o anglicanismo. No caso desses reis antigos, nem era por causa disso. Eles eram católicos, mas no caso desses, eles estavam perseguindo, estavam fazendo reforma religiosa, perseguição religiosa, para tentar consolidar o próprio poder. Então, o regime Stuart, ele é marcado por uma tentativa dos monarcas concentrarem mais poder. Então, vejam, os Tudors são a ascensão, é o ápice do absolutismo na Inglaterra. O parlamento quase não tinha poder já. Era uma coisa muito mais consultiva. Você abria o parlamento para, eu vou fazer isso, tá bom? Tá bom, fecha. Era assim que funcionava. Então, vejam que eles já não tinham tanto poder assim. E aí os Stuarts vão lá e tentam roubar esse pouco poder que o parlamento tinha, aí é que dá merda. Então, o governo do Jaiminho aí, do Jaime, ele é marcado por uma briga foda com o parlamento. Ele queria aprovar novas taxas, o parlamento negava, aí ele fechava o parlamento, aprovava essas taxas, abria de novo, fechava, abria, fechava, abria, fechava, ficava esse inferno todo. Ele acaba morrendo, 2 anos antes, se eu não me engano, da Revolução Puritana. E aí, quem assume, eu acho que é filho dele, se eu não me engano, o Charles. E o Charles, ele vai mais longe ainda. Todo o regime Stuart é marcado por briga com o parlamento e perseguição religiosa. Todo. Só que o Charles, ele dá um passo para frente e ele tenta literalmente surrupiar o poder de uma vez por todas. Ele faz uma coisa que era na época inadmissível. Ele tentou converter a igreja presbiteriano calvinista da Escócia, ele tentou pegar, converter e colocar o anglicanismo. Ele tentou. E aí você teve um puta de um levante generalizado na Escócia. Deu uma merda do caralho. Criou uma guerra civil. Depois que ele tentou fazer isso, você tem o início de uma guerra civil na Escócia. E guerra civil, gente, uma coisa difícil, é caro você manter uma guerra dessas. Então, para tentar acalmar os ânimos do que estava acontecendo na Escócia, o Charles, ele precisava o quê? De dinheiro. E como você consegue dinheiro? Aumentando sua arrecadação a partir de novos impostos.
Então ele convoca o parlamento. Olha só, é um pouquinho mais complexo que isso. Ele convocou o parlamento mais de uma vez. Tem um negócio chamado de short parliament, high parliament. Eu não vou entrar em detalhes, porque nunca vi isso cair. Mas saibam que é mais complexo que isso. Ele convocou o parlamento para tentar aprovar essas medidas, para tentar aprovar essas novas taxas, para conseguir dinheiro e sufocar esse levante que aconteceu na Escócia. Mas o parlamento não aceitou. Eles estavam vendo que eles estavam perdendo pouco poder que eles tinham ao longo da dinastia Stuart, ao longo de todo o tempo que os Stuarts governavam, eles estavam tentando usurpar o poder, o pouco poder que restava ao parlamento, e eles falaram, não vamos aprovar porra nenhuma. E aí, o que o Charles faz? Ele tenta fechar o parlamento. Só que aí, é tipo assim, é a gota d'água. O parlamento não tinha sido fechado a primeira vez, não era a primeira vez, isso não era novidade. Só que foi depois do rei arbitrariamente tentar impor uma religião, foi depois que teve que as perseguições religiosas, que já eram grandes, intensificaram muito, e intensificaram no sentido de tentar concentrar o poder para a mão do rei, e ele estava gastando pra caralho. Aí, o povo do parlamento, principalmente da House of Commons, da Câmara Baixa, falou, pau no teu cu, é guerra civil. E aí você tem uma guerra civil generalizada dentro da Inglaterra, chamada de Revolução Puritana, que vai de 1642 até 1651. De um lado, você tem o rei, junto com a nobreza, por óbvio, os anglicanos, por óbvio, e os católicos. Vocês pensam, católicos? Sim, porque mesmo que a religião oficial do país fosse o anglicanismo e as entidades anglicanas tivessem mais prestígio, o catolicismo ainda era muito respeitado. E tinha muita concessão, eles ainda tinham terras, esse tipo de coisa. Do outro lado, você tem os chamados cabeças redondas, gente. Cabeça redonda, porque essas pessoas eram da plebe, cabeças, e eles tinham esse corte de cabelo aqui, que é bem característico, é bem tigelinha, sabe? Então eles são chamados de cabeças redondas. Cabeças redondas que eram os presbiterianos, os puritanos, a plebe como um todo, a burguesia como um todo. E aí é uma guerra civil, gente. Guerra civil que durou bastante tempo. São 9 anos de guerra. Quem que foi decisivo para essa guerra acabar? Um cara chamado Oliver Cromwell. É difícil pra porra falar esse nome. Oliver Cromwell. Ele era jovem, parte do exército, né? E ele era um puta militar. E ele acabou modernizando o exército da Inglaterra, né? Ele criou um tipo de guerrilha, ele deu uma modernizada num negocinho chamado New Model Army. Então, tipo assim, o novo modelo de exército. Eu tô colocando em inglês, não é por capricho, é porque aparece assim nos materiais, tá bom? Então, esse cara, puta estratego, ele moderniza o exército rebelde, né? Do lado dos cabeças redondas, e ele consegue ganhar a guerra. Basicamente, ele ganha a guerra civil contra o rei. Então, a gente tem a vitória das cabeças redondas, muito por causa do mérito do Oliver Cromwell, e o rei, o Charles I, ele é executado em praça pública. Gente, eu vou repetir de novo, caso vocês não tenham entendido o quão isso é foda. Um rei tenta consolidar mais ainda o absolutismo, e ele é decapitado em praça pública. Vocês pensam, Revolução Francesa? Não. 1651, na Inglaterra. Olha como isso é forte. Por isso que a gente estuda isso. Por isso que é importante. Olha como é precursor. Entendeu? Entenderam? Gente, alguma dúvida? Eu sei que é bastante fato para um slide só, mas tá tudo bem? Edu, eu queria te perguntar. Espero. Pode falar. Eu posso falar então. Eu não quero que ninguém me muta. O que acontece? Sabe o rei? Não, o que eu ia te perguntar? O porquê que um tá tentando. Por que os anglicanos estão tentando perseguir os anglicanos e não os católicos? Eu pensava que eles perseguiam qualquer religião que fosse, entendeu? Calvinismo é diferente de anglicanismo. Eles estão perseguindo os calvinistas. Não. Eu sei, mas tipo, por que os anglicanos estão, é anglicano, né? Tá certo, não, isso, tá certo. Tá perseguindo eles? Tá perseguindo quem? É isso que eu não tô entendendo. Os calvinistas? Sim. Por quê? É o que eu falei pra você. O anglicanismo não é uma religião protestante? Então, Anglicanismo, sim. Você perseguir outras religiões
É um jeito de você consolidar a sua própria. E o anglicanismo não é assim com o Estado inglês? O anglicanismo não é a religião oficial do Estado inglês? Então, Sim. você consolidar o anglicanismo é um jeito de consolidar o Estado inglês. Leia-se o poder do monarca. É um jeito de você aumentar o absolutismo. Sim, mas por que que eles não perseguiam, por exemplo, os católicos? Então, aí vem aquele negócio. Porque, ao longo da história da Inglaterra, tiveram alguns, por mais que o anglicanismo seja a religião oficial, piriri pororó, tiveram alguns reis, inclusive Stuarts, inclusive Tudors, que também eram católicos, secretamente. Depois de um tempo, isso fica explícito, mas por um tempo secretamente. Então, meio que tinha um acordo tácito aí de ficar de boa, entendeu? Sim, beleza, é porque eu pensei muito, eu não lembro se isso é antes, eu acho que isso é antes, eu acho que essa é a filha do Henrique VIII, se eu não me engano, mas tinha uma que era Maria Sangrenta, que matava, eu acho que matava os anglicanos, não era? Os Ela tentou puritanos. restabelecer o catolicismo, e aí deu uma puta perseguição. E Deu uma aí eu puta fiquei com perseguição. isso na cabeça, eu fiquei, gente, são religiões, assim, beleza, Isso. desculpa, viu, desculpa também Não, pegar imagina, isso é bem Eu tô importante, zoando, gente. Lu, tô zoando. Isso é bem importante. Gente, a gente não estuda tanto assim as guerras religiosas da Europa, porque não cai em vestibular. Elas são muito importantes, elas mudaram muito o continente europeu. E tem essas perseguições para tudo quanto é lado. A Noite de São Bartolomeu na França, perseguição aos huguenotes, esse tipo de coisa. É bem grande, é bem generalizado. A gente não tem tempo. Nem tempo só. Não vou passar um negócio que não cai para vocês. Passar saco no Império Romano Germânico. Aqui, nem a pau. Entendeu? Vamos lá, gente. Continuando, então. E aí, pasmem, os cabeças redondas ganham, o rei é assassinado, né, ele é executado, e... não, tá certo, coloquei certinho. É que eu li Revolução. E aí, gente, pasmem, a gente pensa na Inglaterra, a gente pensa em monarquia, fala rei, querendo ou não, é inevitável. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é a Rainha Elizabeth. Vem a Inglaterra é o grande símbolo da monarquia. Aquela velha não morre, então, tipo, a gente sempre pensa nisso. É o símbolo mais tradicional de monarquia. Só que por um curto tempo, entre a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, a Inglaterra foi uma república. Olha que interessante. A chamada República Puritana. Prestem muita atenção no puritano, tá bom? Por quê? Porque durante a Guerra Civil Inglesa, durante a Revolução Puritana, que também tem esse nome, presbiterianos e puritanos estavam juntinhos. No meio da Guerra Civil, eles rompem. Eles saem de um lado para o outro. Por quê? Porque os puritanos eles eram mais radicais, eles queriam instaurar uma república, como eles instauraram, e os presbiterianos não queriam uma república. Eles só queriam que a Inglaterra tivesse uma limitação do poder real, fosse o parlamentarismo ainda. Então eles rompem. Quem ganha a guerra são os puritanos, tá? O Oliver Cromwell é puritano. Então eles rompem no meio da guerra e os puritanos assumem o controle do parlamento e depois de assumir o controle do parlamento, eles perseguem esses presbiterianos, excluem eles da vida política, uns probleminhas a mais que a gente não vai entrar em detalhes. O que vocês têm que saber, que é importante, é que nessa república, eu já disse para vocês, república não é sinônimo de democracia. São coisas diferentes. Por mais que hoje em dia no Brasil, isso seja muito, muito inseparável. A nossa república só existe com democracia. A nossa, da Constituição de 88. Mas não é. Não são coisas ligadas, tá bom? Você pode ter muito bem uma república ditatorial, como foi o período militar aqui no Brasil. Então, o Cromwell, ele vira líder do governo e depois de um tempo ele é proclamado Lorde Protetor da Inglaterra. Basicamente, o ditador. Ele vai, no primeiro momento, respeitar o parlamento, as decisões parlamentaristas, das câmaras, no caso, mas depois de um tempo ele só caga e fica arbitrário, fecha o parlamento até, e basicamente faz o que ele quiser. O que é importante vocês saberem da época da República Puritana? Foi uma época que tinha muita agitação social, então você tinha alguns grupos políticos reivindicando algumas coisinhas, dois deles, os principais. Os niveladores, também chamados de nivelers, eles queriam um voto masculino universal, ou seja, um caminho aí para uma democracia. Lembrando, gente, e isso é importante, não existia democracia em nenhum lugar do Ocidente nessa época. O primeiro lugar, e a gente tem que dar esse mérito para eles, né? O primeiro lugar que estabelece a democracia aqui no Ocidente é os Estados Unidos. Depois de mais de 2.000 anos que a Grécia, que a democracia ateniense morreu.
É por isso que é uma revolução. Então, isso daqui é muito ousado para a época. Muito ousado, tá bom? E além dos nivelers, dos niveladores, a gente tinha os escavadores, os diggers, que eles eram principalmente liderados por camponeses, eram mais pobres, eles queriam uma reforma agrária. Porque a Inglaterra, né, nobreza, concentração fundiária, a gente sabe muito bem como isso funciona. E esses grupos tomaram no cu de um jeito que vocês não entendem. O Oliver Cromwell foi sangue nos olhos para cima deles, mas assim, mas matou de um jeito foda. Inclusive, eu ainda não preparei porque não deu tempo, gente, de verdade. Mas eu vou preparar ainda um material sobre a história da relação entre a Inglaterra e a Irlanda. E a Irlanda odeia o Oliver Cromwell. Porque durante a Revolução Puritana, ele chegou a invadir a Irlanda e eu vou até dar um detalhe. Durante a Revolução Puritana, o Oliver Cromwell invadiu a Irlanda e 1/3 da população da Irlanda morreu. De guerra, fome e esse tipo de coisa. 1/3. Ele é visto como um monstro lá. Tá? Então depois eu vou deixar isso em mais detalhes para vocês. Vocês precisam saber por enquanto. Além disso, uma coisa que o Oliver Cromwell fez que é muito importante, que vocês provavelmente veem na história do Brasil também, e a gente vai ver também mais para frente. Ele fez os atos de navegação. O que são os atos de navegação, gente? É uma medida mercantilista, proteccionista, em que, basicamente, ele estabelecia que apenas navios ingleses poderiam carregar cargas ingleses e apenas navios ingleses poderiam levar carga estrangeira para a Inglaterra. É um monopólio, basicamente, das rotas comerciais que saíam ou entravam na Inglaterra. E a marinha da Inglaterra é muito foda. Pô, a Inglaterra é uma ilha, entendeu? Ela tem que ter uma marinha foda. É foda até hoje. Só perde para os Estados Unidos, se eu não me engano. Então, eles tinham poderio para fazer isso. Nenhum país podia desafiar a Inglaterra. A França não batia, só que o Império Romano, Germânico não batia, Portugal não batia, a Espanha não batia. Só tinha um país, um único país, que tinha uma marinha tão boa quanto. Gente, eu sei que já está aí na tela, né? Mas Companhia das Índias Ocidentais. Existem mais de uma. Tem vários países que têm Companhia das Índias Ocidentais. A Inglaterra tem uma companhia, a Espanha chegou a ter uma. Mas quando eu falo Companhias das Índias Orientais, quem que vocês pensam? De onde que é? Já manda no chat aí. Ou alguém fala no microfone. Holanda. Companhia Holandesa das Índias Orientais. A gente sabe, né? Maurício de Nassau. Tá bem relacionado com a nossa história. Até então, esse monopólio de transporte de carga que a Inglaterra estava querendo pegar para ela era da Holanda. Tanto é que as companhias de comércio mais lucrativas do mundo eram da Holanda nesse período, por causa dessas rotas que ela tinha. Holanda, gente, eu sei que hoje, tipo assim, Holanda, foda-se Holanda, mas já foi a maior potência do mundo, assim como Portugal já foi. Então era uma coisa muito importante. E isso entrou em conflito direto com o interesse holandês, com o interesse neerlandês, tanto faz o jeito que vocês chamam o país. E aí, para tentar bater na Inglaterra, a Holanda foi lá e declarou guerra, a chamada Guerra Anglo-Holandesa. Teve mais de uma, só que eu só vou trazer essa aqui para vocês, que vai de 1652 até 1654. No final das contas, a Holanda perde. Essa guerra também é chamada de Guerra Anglo-Neerlandesa, de Netherlands, tipo, tradução literal. A Holanda perde, a marinha dela é muito debilitada, e aí a Inglaterra se firma como potência hegemônica naval e consolida seu domínio marítimo, tá bom? Então, atos de navegação muito importantes, e vocês vão ver o porquê eles são muito importantes no finalzinho dessa aula. Mas está faltando uma revolução aí. Revoluções inglesas, está no plural. Então a gente teve a puritana, está na hora da última, que a gente vai ver na aula, a Revolução Gloriosa. Esse período republicano basicamente dura enquanto o Cromwell está vivo, porque ele era o líder do governo e ele tinha um jogo de cintura muito bom. Ele era um ótimo político. Quando ele morre, o filho dele assume. Eu não lembro o nome dele, do filho do Cromwell, mas esse filho era muito fraquinho politicamente. Além disso, o parlamento, naquela época especificamente, por N motivos, que eu não vou entrar em detalhes, ele era de maioria anglicana. Maioria anglicana, anglicanismo era muito exaltado no período da monarquia, então a dinastia Stuart é restaurada. Ah, mas pera lá.
O reino foi decapitado? Foi. O Charles foi decapitado, mas ele tinha outros parentes vivos que estavam exilados na França, eles fugiram. Então, você tem a restauração Stuart, e ela dura de 1658 até 1668. Os reis dessa dinastia é o Charles e o James II. Olha que interessante. Ordem da primeira dinastia Stuart. A ordem dos reis é James primeiro e Charles primeiro. Aqui inverte. Vai ser primeiro o Charles e depois o James. Entenderam? Aqui, nesse período, é onde fica mais claro os flertes que esses reis tinham com o catolicismo. O Charles II, ele no leito de morte, ele se assume católico. Ele fala que ele é católico. Isso era um puta tabu pra época, porque, teoricamente, ele é o chefe de Estado, ele tinha que ser anglicano, entendeu? E o James, por outro lado, o James, ele era assumidamente católico, estritamente católico, ele não escondia de ninguém isso. E é por isso que, inclusive, quando ele assume, dá uma merda do caralho. Mas, enfim, o parlamento, para não acontecer as mesmas coisas que aconteceram durante a primeira dinastia Stuart, ele tenta garantir poder para ele. Ele tenta controlar o poder real de algum jeito. Então, vamos lá. O que o parlamento cria nesse período? Habeas corpus, que a gente está vendo agora, né? Pazuello ganhou habeas corpus para não depor na CPI da pandemia. O que quer dizer habeas corpus? Você não falar algo que você não... você ser poupado de falar algo que possa te incriminar. Entendeu? Nessa época, também estava atrelado às intervenções do rei. Então, o rei até então, cara, se ele quisesse condenar alguém, foda-se. Condenável, ele é o rei, absolutista. Com o habeas corpus, agora não. Ele não pode fazer isso. E também, esse parlamento tentou controlar a rivalidade com outras religiões, principalmente os católicos, os puritanos, com o ato de exclusão. Esse ato de exclusão, basicamente, excluía católico do parlamento. Desculpa, gente, não tentou controlar puritano, não, tá? Só católico mesmo. Então, percebam, esse parlamento, de maioria anglicana, estava tentando consolidar o próprio poder. Primeiro, não permitindo que o rei perseguisse eles. Segundo, excluindo os católicos do jogo político. Muito interessante. Só que não adianta. Porque, por mais que o parlamento tentasse se firmar, esses reis Stuarts tentam de novo concentrar o poder. Entenderam? Então, o James II, o Charles morre, no seu leito de morte ele se assume católico, o James assume, isso em 1687. O James II, ele literalmente tenta restaurar o catolicismo na Inglaterra. Ele tenta, porque ele era católico, assumidamente católico, fortemente católico. Só que aí, esse é o erro dele, porque ele fica isolado politicamente. Vejam bem, o parlamento era de maioria o quê? Anglicana. Não queria que isso acontecesse. A burguesia estava insatisfeita com essa segunda dinastia Stuart, porque eles estavam tentando concentrar o poder de novo. A mesma coisa para a nobreza. Então, basicamente, o James II ele fica isolado politicamente, ele não tem apoio. Ele não tem apoio que o sustente no cargo. E aí é que acontece a Revolução Gloriosa, que dura só um ano. O próprio parlamento, alguns, né, não todos, mas a grande parte dos parlamentares vai para o Guilherme de Orange, é outro personagem importante, o Guilherme de Orange, que é holandês, se não me engano, que é genro, ele é genro do James II. O parlamento vai para o Guilherme de Orange e pergunta se ele não quer ser monarca da Inglaterra. Basicamente pergunta se ele não quer participar de um golpe de Estado. E ele aceita. E aí, no ano de 1688, ele desembarca na Inglaterra com um exército. Só que ele nem precisou desse exército. Gente, a Revolução Gloriosa tem até esse nome porque ela é muito pacífica. O Jaime, ele não tinha poder na prática. Porque ele não influenciava nada, ele não apitava nada. O parlamento era contra ele, a burguesia era contra ele, a nobreza era contra ele. O que ele vai fazer? Que apoio que ele tem? Quem que ia defender esse cara? Ninguém. Então, quando o Guilherme de Orange chegou lá, ele simplesmente tomou o poder. Ele falou lá, ó, tchau. E foi isso. O James II foge, eu acho que para a França, e o Guilherme de Orange, ele é coroado rei da Inglaterra. Ele pega o trono para si. Essa é a Revolução Gloriosa. Só isso. Tipo, acabou. Qual que é a parte importante? Porque o Guilherme de Orange se torna rei. Mas, antes de se tornar rei, o parlamento falou, ô Guilherme, chegado, vem cá um cadinho, faz um favor.
toma essa carta, toma esse papel, assina para nós. Mas o que é isso? Assina. Só assina. E aí, ele assinou, o que é importantíssimo para nossa aula. Ele assinou, gente, o que é famosíssimo, importantíssimo para tudo. Ele assinou a Bill of Rights, tá? A Carta dos Direitos, também não traduzir porque aparece como Bill of Rights. Basicamente, a Bill of Rights é o rei assinando para se comprometer a respeitar a liberdade individual, ou seja, habeas corpus, está garantido. Propriedade privada, para agradar a burguesia. A divisão dos poderes, que até então não era mas tipo assim, tinha uma divisão clara entre o poder do parlamento e o poder real. Tanto é que aí vem a frase famosíssima dessa época, famosíssima, que é: o rei reina, o parlamento governa. Então, a partir daí, você tem uma limitação muito forte do poder real. É por isso que a Revolução Gloriosa é importante. Não é nem por causa da questão do golpe, dela ter sido pacífica, mas é porque a gente tem a primeira limitação forte do poder real dentro da Europa. 1688, 100 anos antes da Revolução Francesa. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Obviamente, o Guilherme de Orange e os futuros monarcas, eles ainda tinham poder. Não é igual hoje em dia. Hoje em dia, o cargo de monarca na Inglaterra é muito mais figurativo. É chefe de Estado, recebe os outros, fica acenando para a multidão, gasta dinheiro público, é esse tipo de coisa que eles fazem. Mas nessa época, eles ainda tinham algum poder. Só que o grosso foi para o parlamento. É por isso que a Revolução Gloriosa é importante. Alguma dúvida, gente, para a gente acabar essa aula? Se não tiver, só mais um slidezinho, rapidinho, 5 Mari, minutinhos. um segundinho. É só para ele falar sobre o presbiteriano. Gente, pode falar, Rush. Que era sobre os presbiterianos. Eu me mutei de novo. Oi? Gente, não sei o que está acontecendo. Léo, quem estiver falando, repete aí, vai. Era sobre os presbiterianos, que você tinha falado que ele queria republicano, né? Os puritanos, eles conseguiram. Os presbiterianos queriam o quê? Monarquia limitada, com parlamento ainda. Limitada. E deixa eu te falar, os reis daquela época, tipo, depois que ele assinou essa cartinha, ele começou a assumir a mesma posição que os reis de hoje lá na Inglaterra assumem ou não? Ou ele tinha um pouquinho mais de poder? É que eu acabei de falar. Nessa época, ele ainda tinha mais poder do que os reis de hoje em dia. Ou seja, hoje não faz nada. Absolutamente nada. Entendeu? Assim, na teoria, os reis da Inglaterra ainda têm muito poder. Toda lei inglesa, toda, sem exceção, tem que passar pela Rainha Elizabeth. Ela tem que assinar. Senão não vira lei. Só que assim, se a mulher não assinar, decapitam ela, entendeu? Então, tipo... Entendi. E uma outra coisa, o parlamento, ele aceitou a retirada, o golpe de Estado do Orange, mas não seria mais fácil ele assumir como um poder maior, ao invés de fazer com que o Orange, enfim, seria rei, eles faziam logo... Mas o parlamento assumiu como o poder maior. Ele virou o poder maior dentro da Inglaterra. Eles limitaram muito o poder do Orange. Ele ainda tinha poder, mas quem mandava era o parlamento. Tipo assim, sim, o grosso. Então, tipo... E eles não queriam republicanismo. Fizeram republicanismo lá na época do Cromwell. Uhum. Tipo, não tem motivo. A maioria do parlamento era anglicano. Ah, entendi. Não, faz sentido, porque eu ia falar sobre esse negócio dele ter o Cromwell e ele também atuar contra, entendi. Beijos. Vamos passar pra isso. Mari, pode falar. Rapidinho. O Guilherme, ele sabia o que ele estava assinando lá ou não? Ou ele só foi e falou, vamos assinar? Não, foi o jeito que eu falei. Desculpa, gente. Ele sabia sim, tá? Ele sabia, desculpa. Foi o jeitinho que eu falei, beleza? Mais alguma dúvida? Senão a gente pode continuar. Tá acabando, viu, gente? Juro. Mas essa aula é curtinha, ela é bem de boa. Então, vamos terminar. Minha caneta acabou a tinta. Por que a gente estuda essas merdas? Primeiro, essa parte da limitação do poder real, importantíssimo. De verdade, gente. Isso aí mudou o mundo. Percebam, uma coisa que eu não disse até agora, que eu quis deixar pro final. Isso tudo, 1688. Calma. Calma. Todo mundo presta atenção. 1688, 1688, 1600, tio, é antes do iluminismo. Então, assim, não caiam no erro de achar que a Revolução Puritana foi uma revolução iluminista. Não foi. A dos Estados Unidos, sim.
Tinha muita influência. Aqui não. O iluminismo estava engatinhando ainda, gente. Engatinhando. Tava saindo da caverna ainda e os ingleses fizeram isso. É por isso que é foda. Por isso que é importante estudar isso aqui. Entendeu? Primeiro ponto. Mas vamos lá. Revolução Gloriosa. O que ela marca? Primeiro, fim do absolutismo. E, por consequência, o fim do mercantilismo. Agora, quem vai assumir o controle mesmo, quem vai ter mais prestígio é a burguesia. E, portanto, o liberalismo vai predominar. Se o liberalismo predomina, prestem atenção no que eu vou falar agora. Se o liberalismo predomina, a burguesia consegue mais lucro. Porque ela que está no poder, ela que está no controle, ela faz o que ela quer. Com o liberalismo, a burguesia consegue mais lucro. Consegue concentrar riqueza. Consegue ter mais prestígio. E aí, a partir dessa concentração de riqueza, de prestígio e tudo mais, a gente tem, na Inglaterra, o cenário prontinho para surgir o capitalismo, porque ele não existia até então, e depois do capitalismo acontecer a Revolução Industrial, que mudou o mundo. Por isso que a gente estuda a Revolução Gloriosa e Puritana. Tudo certo? Vocês entendem? Eu falei que era rápido, cara. Certinho? Ah, tá aqui. Nossa, que inteligente que você foi, doce de mel. Tudo beleza? Então eu vou parar de gravar. Gente, quem quiser ficar para esclarecer alguma dúvida, tá beleza?